AudioJungle. Saúdo a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez para esse encontro semanal que estamos tendo todas as semanas, para mais uma vez podermos mergulharmos e estudarmos mais e mais da palavra de nosso Deus. E neste momento, meu irmão, eu quero deixar você uma coisa que me deixa mais e mais feliz, é a tua participação aqui conosco em todas essas semanas. Que você, meu irmão, também possa ter o desejo de, assim como nós, poder estar examinando mais as Escrituras, vendo mais conteúdos que sejam para a nossa vida espiritual. E nesta oportunidade eu te peço, meu querido irmão, para que você curta esse vídeo, porque você curtindo esse vídeo e passando a outros, o YouTube vai entender que esse vídeo é satisfatório e vai deixar para que mais e mais pessoas vejam. Então é por isso que eu te peço para que você possa curtir o nosso canal. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva também e compartilhe para outras pessoas, para assim a gente estar sempre estudando a palavra de nosso Deus. E isso é uma bênção, meus irmãos, e eu te convido para essa oportunidade. Nesse momento vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, vim te agradecer por todas as tuas bênçãos que vem nos dado e a oportunidade de aqui, durante essa semana, poder estudar um pouco mais das Sagradas Escrituras. Que este conhecimento, Senhor, possa ser guardado em nossas mentes e em nossos corações. E abençoa, Pai, desde já os nossos internautas que vão nos assistir e também aqueles irmãos que estarão compartilhando o seu conhecimento conosco nessa oportunidade. Que teu Santo Espírito fique conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Agora sim, irmãos, estamos aptos para mais uma vez abrir as nossas lições de escola sabatina e meditar na palavra do Senhor. A lição de hoje tem como título, primeiro, a lição é a lição de número 20, para o sábado 14 de novembro, que tem como título, Joana e a benevolência. Joana significa favorecido por Jeová. E vamos meditar um pouco sobre essa história dessa irmã Joana, que para muitos é uma novidade, não tinha visto ainda, não tinha prestado tanta atenção na importância dessa mulher e da sua benevolência na Bíblia. E é isso que vamos hoje focar para obtermos mais conhecimento. Amém? A introdução diz assim: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. O registro declara que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Cristo e também seus discípulos trabalhavam nas cidades e vilas, e aqueles que estavam na verdade por mais tempo do que os novos conversos serviam-no com seus recursos. Então aqui, meus irmãos, a gente vem falando, do ministério que aí era deixado àquelas pessoas, porque Jesus e seus discípulos iam às cidades, pregavam, e quando saíam dali, essas pessoas que aceitavam a mensagem acabavam dando esse conhecimento, dando essa força para que as pessoas continuassem se admoestando uns aos outros para continuar no caminho do Senhor. Isso era uma bênção. E nessa aí a gente viu os 12 e algumas mulheres que seguiam a Cristo e faziam esse trabalho. É uma bênção. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: Uma financiadora entre as mulheres da Galileia. A primeira pergunta diz dessa maneira: quem era o esposo de Joana? E a qual Herodes servia? O que Joana fez com suas riquezas? Para colaborar conosco,
antes de falar a pessoa, né? A semana passada, com a graça de Deus, foram só jovens mulheres. Nessa oportunidade vão ser apenas jovens homens agora, que vão participar conosco. E o primeiro jovem a colaborar conosco nessa oportunidade é o nosso irmão ali, Sandiel Maravilha, que vai responder aí essa primeira pergunta. Irmão Sandiel, é contigo. Minha querida irmã, meu querido irmão, que a paz e a graça de Deus seja com você. É um prazer nesse dia estar participando deste grande estudo da lição. Hoje, como o irmão Wilton falou, temos um estudo especial que será dirigido pelos jovens na nossa igreja que dedicam a sua vida também para o estudo da Bíblia e também para neste momento se reunir e meditar no que a palavra de Deus tem para nós. E a lição dessa semana é uma lição preciosa e para mim veio a primeira pergunta. O irmão Wilton já citou que vamos falar sobre Joana. Joana, o significado do seu nome é favorecido por Jeová, favorecido por Deus. E essa mulher chamada Joana, ela teve um favorecimento que Deus a deixou ter uma grande parte na obra do Senhor, no tempo da igreja cristã, onde Cristo estava nessa terra. Então vamos ver a primeira pergunta, que tem por subtítulo uma financiadora entre as mulheres de Galileia. Então já vemos algumas dicas, era uma das mulheres de Galileia e também era uma financiadora. E a primeira pergunta diz assim: quem era o esposo de Joana e qual Herodes servia? Vamos ler em Lucas capítulo 8, versículo 3, que aqui tem a resposta. E diz assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então já vemos aqui que Joana, essa mulher chamada Joana, era esposa de Cusa. E Cusa, ele trabalhava para Herodes, ok? Era um procurador de Herodes. Cusa, ele era um procurador naquele tempo era um administrador, um representante de Herodes. Então Cusa, em determinadas reuniões, em determinadas situações, ele representava o rei Herodes, que era o rei responsável daquela região. Agora, que Herodes era? Qual Herodes servia Cusa e também Joana nesse caso? Era o Herodes tetrarca, o Herodes Antipas, que foi o mesmo Herodes que mandou matar João Batista. Foi o mesmo Herodes também que casou com Herodias, que era a esposa do seu irmão. Esse mesmo Herodes que estudamos em lições passadas é o Herodes que Cusa trabalhava para ele como procurador. Então já vemos aqui algumas coisas sobre essa mulher. Era esposa de um homem chamado Cusa e esse Cusa era procurador de Herodes, representante de Herodes. E por ter um cargo bem grande no reino, por ter um cargo grande, era uma mulher que tinha muita condição financeira. Era uma mulher que tinha uma condição financeira e, para a graça de Deus, ela usava essa condição para a obra do Senhor. Então a segunda pergunta a segunda parte da pergunta também já está respondida. O que Joana fez com as suas riquezas? Na continuação do versículo diz: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, ou com as suas riquezas, ou com os seus bens. Então Joana apoiava, primeiramente, com o seu aporte financeiro, com a sua ajuda, com as suas ofertas, com as suas doações para a obra de Jesus naquele tempo, que já vamos falar. E Joana também apoiava como financiadora dos bens do caixa que Jesus tinha. Por que caixa? Sabemos que Jesus necessitava de apoio para a alimentação, para as viagens, para a oferta para os pobres, para a oferta para os enfermos. Então ele tinha um caixa de próprias pessoas que doavam para ele. E tinha pessoas, como já conhecemos José de Arimateia e Nicodemos, que eram pessoas que tinham uma condição financeira que apoiavam no discipulado de Jesus, a Jesus e os seus discípulos. Eles não eram os discípulos de Jesus que acompanhavam Jesus em todas as viagens, mas eram discípulos que apoiavam também na obra do Senhor através da ajuda financeira. E uma delas também era as discípulas, que estava ali entre elas Joana e Susana também. Então Joana, ela apoiava na obra do Senhor com o seu aporte financeiro e também apoiava com o seu conhecimento, administrando para que esses bens não pudessem de alguma forma terminar, ou Jesus e os seus discípulos ficassem sem dinheiro em certo momento. Então ela cuidava e administrava esses bens. E vemos então uma mulher que, para nosso exemplo, para nossa também visão de também ajudar na obra de Deus, porque, como diz a nota, os mais ricos também devem mostrar interesse e apresentar seus donativos e ofertas proporcionalmente aos meios que Deus lhes confiou, que se registrem nos livros do céu no Natal como jamais houve, em virtude dos donativos que
que foram dados para o sustento da obra de Deus e reerguimento do seu reino. O responsável de manter a obra de Deus, o responsável de seguir, para que a obra do Senhor possa seguir adiante, somos nós. Somos nós. Sem a nossa ajuda, sem a nossa colaboração, sem a nossa oferta, é impossível que a obra de Deus possa ir adiante. Então é o nosso papel, assim como Joana, apoiar tanto com o nosso conhecimento, mas também com a nossa parte financeira. E também, como fala a nota, através do nosso dízimo, do segundo dízimo, das primícias. Então, meus queridos irmãos, que possamos ser fiéis e mordomos do que Deus confia para nós. E se somos fiéis, se somos mordomos, Deus nos abençoará e também a obra de Deus vai crescer grandemente. Então, que, meu querido irmão, você possa ter na sua mente, nós e eu também possa ter na minha mente, essa mulher como exemplo. Um exemplo de benevolência, um exemplo de uma mulher que foi mordomo de tudo o que Deus dava para ela, ok? Que Deus te abençoe e sigamos com esse precioso estudo com os jovens que estão aqui conosco. Muito obrigado, irmão Sandiel, pelas tuas aportações, pelo teu conhecimento aí mostrado para nós e respondendo aí essa pergunta, né? Essa pergunta aí da lição de escola sabatina, essa primeira pergunta. E aqui, irmãos, a gente viu, né, quem era o esposo de Joana, já foi dito aí que era Cusa, procurador de Herodes, foi dito aí pelo nosso irmão Sandiel. Também disse aí o que Joana fez com suas riquezas. É uma bênção, né, ter pessoas que colaboram para que a obra do Senhor possa ir adiante. Assim como Joana, como aquelas mulheres que tinham a oportunidade, com aquelas pessoas que tinham como suportar a obra e assim colaboravam para que a obra fosse mais adiante. Irmão Sandiel, muito obrigado pela tua resposta e que Deus possa te dar mais conhecimento para mais e mais estarmos aí estudando a palavra do Senhor. Vamos agora, irmãos, sem mais delongas, à segunda pergunta dessa lição, que diz assim: com quem Joana estava viajando? O que anunciava pelas cidades e vilas? Para nos ajudar aqui com essa resposta, eu quero convidar aí o meu irmão Elenilson, aqui de Belo Horizonte, para colaborar conosco. Irmão Elenilson, é contigo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um dos irmãos. Então, mais uma vez aí, agradeço a Deus pela oportunidade, né, que Ele nos tem dado. E mais uma vez aí estou colaborando com essa maravilhosa lição, que o irmão Will está sempre aí disposto a fazer a obra. E eu fiquei na responsabilidade de estar respondendo a segunda pergunta, que fala assim: com quem Joana estava viajando? O que anunciava pelas cidades e vilas? De acordo com Lucas 8, 1 e 3, fala assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele, e também algumas mulheres que havia sido incurada de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurando de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. Deixou bem claro aqui, né, que Joana estava viajando com Jesus, né, com Jesus e os 12 discípulos, pregando o evangelho, que era o que Jesus bem fazia. E nós também, como discípulos de Cristo, é o que devemos fazer, né? Anunciar as obras de Cristo. Aí Lucas 9, versículo 2 diz assim: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então essa é uma missão que está aí carregada para cada um de nós, né? que somos servidores de Cristo, e devemos ter essa responsabilidade de sair e pregar o evangelho para outras pessoas. A notinha fala assim: é o plano divino que trabalhemos como os discípulos fizeram,
A cura física está ligada à incupiscência evangélica. Na obra do Evangelho, o ensino e a cura nunca se separam. Então aí ficou bem claro, né? O que nós, como cristão e como discípulo de Cristo, temos que fazer, né? Anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Tanto no exemplo, no jeito de viver, no exemplo, a maneira de se vestir, maneira de se comportar no meio de outras pessoas. Então que Deus nos abençoe, né, para que possamos levar essa vida aí com Cristo e que possamos ter essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus e que possamos ter sempre coragem e fé para sair e levar a sua palavra para aqueles que não conhecem. Mais uma vez, obrigado e agradeço ao irmão Hilton. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém, irmão Elenilson. Que Deus te abençoe, meu irmão. E mais uma vez o irmão está aqui conosco, nos ajudando, colaborando para que possamos aumentar esse conhecimento. Que Deus te abençoe a você e sua família. E aqui, meus irmãos, vimos, né, a resposta aí do irmão Elenilson. E aqui disse, né, com quem Joana estava viajando, não só a Joana, mas ali os discípulos também estavam viajando mais e mais com Jesus. E o que anunciavam pelas cidades e vilas, foi respondido aí também pelo nosso irmão Elenilson, estava enviando, estava anunciando aí o reino de Deus. Irmãos, que bênção a gente poder hoje, né, conhecer a palavra de Deus e também estar anunciando a outras pessoas. É uma bênção. E além do mais, além de anunciar o reino de Deus, curar, ajudar as pessoas necessitadas, levar com os nossos aportes, ajudar para que a obra do Senhor possa ir a lugares que nós não podemos ir. É uma bênção que nós podemos estar fazendo. A obra do Senhor ainda há espaço para muito. Devemos anunciar o quanto antes. A breve volta de Jesus está cada vez mais próxima. E eu e você, meu irmão, deve ter esse desejo em nossas vidas de estar anunciando essas palavras o quanto antes, anunciando a volta do Senhor. Que eu e você sonhem com isso, pense com isso e viva isso nos nossos dias. Amém? Vamos agora à terceira pergunta. A terceira pergunta diz assim: seguindo o exemplo de Joana, o que devemos fazer? A quem beneficiam as ofertas para os santos? Para nos ajudar aí com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Helder Maravilha, ali de São Paulo também, para colaborar conosco nessa lição. Irmão Helder, seja bem-vindo mais uma vez e é contigo. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos. É um prazer imenso estar aqui nessa oportunidade para poder compartilhar um pouquinho a lição da Escola Sabatina. Vamos então à pergunta número 3. Diz assim: seguindo o exemplo de Joana, o que devemos fazer? Em Atos 20, 35, 10 diz o seguinte: tendo-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras de Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só uma curiosidade nesse versículo, quando eu estava lendo o comentário, ele diz que essas palavras de Jesus, que o apóstolo Paulo fala de Jesus, é uma das coisas que não está registrada, das muitas coisas que Jesus fez, que Jesus falou, que não está registrado na história, mas aqui o apóstolo Paulo vem registrando com suas palavras o que Jesus havia dito. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E assim, Joana era uma mulher que tinha muitas riquezas. Ela era a mulher do procurador de Herodes, então ela tinha provavelmente bastantes riquezas, muitas coisas, e com isso ela ajudava, com essas riquezas ela ajudava o ministério de Cristo, ajudava com suas riquezas, dando o que ele precisava. Estava aí muitas pessoas, muitas mulheres, dentre elas Joana, para ajudar a Cristo. E assim como Joana, nós também devemos ajudar o ministério de Cristo, dando nossas ofertas, dando os nossos dízimos, no qual devemos a Deus os nossos dízimos, devemos devolver a Deus os nossos dízimos. E assim como Joana, nós também devemos fazer esse trabalho. E a quem beneficiam as ofertas para os santos? Em Coríntios diz assim: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência
a qual faz por nós que se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quando ao Evangelho e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Aqui novamente nos está declarando o apóstolo Paulo, dessa vez aos Coríntios, que nós devemos dar, que quando nós estamos dando nossas ofertas, nossos dízimos, devolvendo nossos dízimos, nós não estamos somente ajudando a uma igreja, a instituição. Nós estamos ajudando a muitas pessoas que precisam receber a mensagem do Evangelho. Estamos ajudando a muitas pessoas necessitadas, seja necessitadas financeiramente, seja necessitadas espiritualmente, seja necessitadas de fome. Nós também estamos fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas por meio das nossas ofertas, por meio dos nossos dízimos. E aqui diz essas palavras: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É engraçado que o mais bem-aventurado é dar. Quer dizer que a pessoa que está recebendo vai ter sua bênção, mas a pessoa que está dando vai ser mais bem-aventurada ainda, vai ter uma bênção maior ainda. E essa é a promessa de Deus, que nós somos mais bem-aventurados dando. E o interessante é que nós, como os filhos de Deus, somos instrumentos de Deus. Deus nos usa como instrumento. Deus já não atua mais frequentemente por meio de milagres. Deus atua por meio dos seus instrumentos, dos seus filhos, que somos nós. E quando nós recusamos a fazer esse tipo de ajuda, seja com financeiro, seja com nossos dons, seja com um apoio, nós estamos recusando ser instrumentos de Deus, porque Deus nos está usando. Nós somos mensageiros de Deus. Nós estamos aqui na terra para fazer o trabalho que Deus pede para que nós façamos, e de pregar o Evangelho. Então, quando nós recusamos dar a alguém, nós estamos recusando também ser instrumento de Deus. Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos tirar esse egoísmo, esse amor mais às coisas materiais e ter um amor maior às coisas de Deus, a ajudar ao nosso próximo. Deus nos possa abençoar e que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Helder. Que Deus te abençoe sempre, meu querido irmão. Que a paz do Senhor esteja contigo mais e que mais e mais possamos estar buscando esse conhecimento para crescer em graça e também estar anunciando a mensagem do reino a muitas pessoas. Que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, aqui está o exemplo que nós devemos estar seguindo. Diz o texto, logo no final: mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Que eu e você possa ter o desejo de ajudar nessa obra do Senhor. Há muitas, por exemplo, no Brasil, temos em torno de 26 estados, mais o Distrito Federal. E, infelizmente, nós não chegamos a todos esses lugares. Mas se colaborarmos para isso, irmãos, vai ter pessoas com desejo de sair a esses lugares. E você, com suas ofertas, com seus dízimos, contribui para que essa mensagem possa chegar a todos os lugares. Mas todo mundo no Brasil já ouviu falar de Jesus. Sim, muita gente já ouviu falar de Jesus. Mas o Evangelho do Reino, que deve ser pregado como está na Bíblia, em muitos lugares já não se ouve como deveria. Então é por isso que eu e você, meu irmão, devemos ter esse desejo de estar colaborando para que a mensagem do Senhor e essas pessoas possam buscar mais e mais santos, que são santos aqueles que fazem a vontade de Deus, têm o testemunho de Jesus e guardam os seus mandamentos. São esses os santos. E sem a santificação nós não veremos ao Senhor. E com os nossos aportes, assim como foi Joana, seguindo o exemplo dela, possamos nós estar fazendo isso para que as nossas ofertas, os nossos dízimos possam chegar a tantas pessoas que estão necessitadas. É algo que eu e você pode estar fazendo mais e mais. Então que a gente possa trabalhar em prol disso, meu irmão, e a mensagem do Senhor possa chegar a mais lugares. Amém?
Que Deus nos abençoe para isso. Agora, meus irmãos, vamos à quarta pergunta dessa lição. A quarta pergunta diz assim: a que ministério composto apenas de mulheres Joana pertencia? Que dia guardava? Para colaborar aqui com essa resposta, com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Nailton ali de Valença, Bahia, ali especialmente de Capela, para nos ajudar nessa oportunidade. Irmão Nailton, seja bem-vindo. Saúde aos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço desde já a oportunidade de poder estar respondendo a uma das perguntas da nossa lição. A pergunta de número 4 foi-me designada, que diz assim: a que ministério composto apenas de mulheres Joana pertencia? E também, que dia guardavam? Então, como já foi comentado nas perguntas anteriores, Joana fazia um trabalho de caridade, de benevolência. Ela ajudava também, juntamente com as outras mulheres, a financiar a obra do Senhor com recursos materiais e também com o seu apoio moral, o seu apoio ali nos trabalhos, seguindo ao mestre, seguindo aos discípulos em todos os seus trabalhos. E nesse episódio aqui, foi quando Jesus foi crucificado, quando foi para ser sepultado, ela também, juntamente com as outras mulheres, se preocupou com Jesus. As mesmas mulheres que haviam se preocupado com Jesus em tempo de vida, agora elas estavam preocupadas com o corpo do Senhor Jesus. Elas estavam preocupadas e disse que foram lá na sexta-feira à tarde, onde já estava próximo ao sábado, para preparar aromas, preparar especiarias, ungüentos, para ungir, para embalsamar o corpo de Jesus, para que pudesse estar bem guardado. E no sábado elas repousaram, diz assim: era dia de preparação e amanhecia o sábado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, é um exemplo para nós também a questão do respeito que essas mulheres tinham com o corpo do mestre, com o mestre e com os seus mandados, com o mandamento, diz que elas repousaram. Então, para nós também é muito interessante essa questão, de nós termos respeito com as coisas de Deus, a preparação do sábado, o respeito aos mandamentos de Deus, pois essa é a sua vontade. E assim também como a primeira parte da pergunta, onde fala sobre a caridade, sobre a benevolência, sobre o compromisso que elas tinham no trabalhar na obra do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então é muito importante que o Senhor abençoe nós para que nós possamos assim estar tomando esses exemplos de Joana, dessas demais mulheres aí, para que nós possamos ser verdadeiramente filhos de Jesus Cristo. Amém, irmão Nailton, que Deus te abençoe e que assim o irmão também possa estar aí sempre nos ajudando mais e mais, e que as graças do Senhor possam estar contigo, meu irmão, e que em outras oportunidades possamos estar juntos, presenciando aqui, ouvindo um pouco do seu pensamento, do seu conhecimento e aprendendo também. Muito obrigado pela resposta. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante. Aqui diz que dia guardavam Joana e as outras mulheres que ali estavam, né? Aqui diz que quando Cristo tinha morrido, né? Na hora nona, pegaram seu corpo, levaram ali para o sepulcro, mas não fizeram as cerimônias, não fizeram ali o que deveria para fazer um velório. Então guardaram na urna, porque ali era o dia de preparação, era sexta-feira e já estava amanhecendo o sábado. Então guardaram o corpo de Cristo ali, para que domingo viesse trazer as especiarias e aí pudesse velar o corpo de Cristo. Porque eles guardavam o sábado, irmãos. Olha só a bênção aí. A gente falou do Evangelho do Reino. O Evangelho que as igrejas hoje estão pregando, as filhas de Babilônia estão pregando, não querem saber do sábado do Senhor. Querem inventar outras coisas. Querem dizer que pode guardar o dia do Senhor em qualquer outro dia. Esse não é o Evangelho do Reino, não. É por isso, meu irmão, que você que está ouvindo essas mensagens,
É por isso que aqui possamos seguir o exemplo de Cristo e com nossos dízimos possam ter obreiros e pastores, para que essa palavra possa chegar a muitas pessoas que ainda não conhecem e possam também guardar a ordenança do Senhor, guardar os mandamentos de Deus, que muitos dizem que não é para fazer, ou seja, ouvindo aí vozes do inimigo em vez de a voz do Senhor. Mas que eu e você, sabendo disso, possamos também guardar esse dia de honra e glória ao nosso Pai. Amém? Que eu e você pense nisso, meus irmãos. E é por isso que eu te convido mais uma vez. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda aí para os seus contatos, para que as pessoas possam ouvir esse evangelho. É necessário fazermos isso. Agora, irmãos, vamos aí ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: cuidando do corpo de Cristo. Olha que interessante. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? É algo que nós também devemos estar focados para aprendermos mais e mais sobre esse assunto e assim divulgar ou ajudar para que o corpo de Cristo possa crescer e a mensagem possa chegar a outros lugares. Concorda comigo, meu irmão? Então vamos lá. Quinta pergunta. Diz assim: usando o seu próprio dinheiro, o que Joana comprou e preparou para o corpo de Cristo? O que o corpo de Cristo representa espiritualmente? Para nos ajudar aí, irmãos, com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Whitman, ali de São Paulo também, para colaborar conosco, dando a sua resposta sobre essa questão. Irmão Whitman, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estão assistindo esse vídeo. Agradeço a oportunidade, irmão Wilton, mais uma vez poder estar aqui compartilhando com vocês a resposta dessas lições. Mais uma lição que estamos aprendendo bastante sobre essas mulheres guerreiras, né? Essas mulheres que estão na Bíblia. E essa semana estamos vendo sobre Joana, que tem por título a lição Joana e a Benevolência. E comigo está a pergunta 5, que diz assim a pergunta: usando seu próprio dinheiro e o que Joana comprou, usando seu próprio dinheiro, o que Joana comprou e preparou para o corpo de Cristo. Joana conta em Lucas capítulo 24, versículo 1, que no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Após a morte deles, foram a esse sepulcro e elas haviam preparado algumas especiarias para usar em Jesus. E então, logo cedo, no primeiro dia da semana, elas foram para poder fazer esse trabalho, esse serviço. Então, Joana dedicou o seu tempo, dedicou a sua sabedoria, as suas habilidades em preparar especiarias para poder, junto com essas mulheres, levarem ao sepulcro do Senhor Jesus. Então, e a segunda pergunta diz: o que o corpo de Cristo representa espiritualmente? Ali nós temos outro texto que fala que Cristo é a cabeça da igreja nos dias de hoje. Então nós temos Cristo como nosso guia, nossa luz, né? Nosso caminho. Agora uma coisa que diz na nota também: assim como Joana dedicou o seu tempo, dedicou a sua sabedoria, a sua habilidade em preparar alguma coisa para o corpo de Jesus, em preparar esse presente mesmo após a morte de Jesus, nós devemos saber que o mundo precisa também dos nossos talentos, dos nossos dons, e precisamos dedicar esses dons a Jesus. Assim como Joana dedicou todo o seu trabalho, o seu tempo, a sua vida para poder honrar a Deus, nós também devemos assim também dedicar o nosso tempo, nossos dons para Cristo, que é a cabeça, Cristo que deve ser o nosso chefe, né? Cristo que deve ser nosso guia, aonde deve estar nossa visão, aonde deve estar nosso objetivo. Então, é uma pergunta curta, uma pergunta com uma resposta, a nota também bem curta, né? Mas direta. Joana, ela usou o seu tempo para poder preparar algo para Jesus. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos
usando esse tempo para o Senhor? Ou será que nós estamos desperdiçando esse tempo, desperdiçando os nossos talentos que não são nossos? Nós recebemos esses talentos e devemos devolver ao Senhor, devemos multiplicá-los através do serviço para Deus. Que o Senhor possa nos ajudar e mais uma vez, obrigado, irmão Wilton, por esta oportunidade. Muito obrigado, irmão Itmar. Muito obrigado pelo teu aporte também, meu irmão. E que assim possamos ter o desejo de sempre estar colaborando com esse departamento e a mensagem do Senhor possa ir mais à frente. Muitos jovens aí inteligentes que estão hoje colaborando conosco também, e que vocês possam crescer nos caminhos do Senhor e que vocês possam ser aí, como foi falado de mim há muito tempo, quando pequeno aí na escolinha, já via os pastores falando, esse é o futuro da igreja, com as crianças que ali estavam. E hoje vocês que já são jovens, possam aí tocar essa mensagem para muitas e mais pessoas que vão ouvir. Que Deus nos abençoe para isso. Amém, irmãos? Que seja para a honra e glória do Senhor. Aí a gente viu a resposta do irmão Itmar, né? Dizendo que a irmã, a Joana ali, com seu próprio dinheiro, com seus próprios bens, ela foi e comprou aí especiarias, já no domingo aí, depois da ressurreição de Cristo, ela tinha comprado e ia levar agora para fazer aí a preparação do corpo de Jesus. Mas aconteceu alguma coisa que a gente vai ver logo à frente. Mas ela gastou do seu próprio para que o corpo de Cristo fosse preparado. E espiritualmente, como disse o irmão Itmar, o que é que representa esse corpo? Também, irmãos, é a igreja de Deus. Deus tem uma igreja, Ele é a cabeça dessa igreja. E nós, como corpo, partes desse corpo, devemos aí fazer o máximo, trabalhar o suficiente para que possamos ter um lugar de culto para adorar ao nosso Deus. Isso é uma bênção. E você, meu querido irmão, tem essa oportunidade de fazer frente a isso e colaborar para que a gente possa abrir vários e vários lugares de culto para termos pessoas adorando ao Senhor. Isso é uma bênção, meu querido irmão, e que a gente possa estar seguindo, fazendo esse trabalho. Amém? Vamos aí agora à sexta pergunta dessa lição. A sexta pergunta dessa lição diz assim: de acordo com Jesus, o que está incluído em nossas obrigações para apoiar a obra final? Assim como Joana, que outras doações são necessárias? Para colaborar conosco aqui, irmãos, vamos chamar mais um jovem que também está colaborando na obra do Senhor, está colaborando ali em outro país. Ele vai dizer que país é esse que ele está, e que você, meu irmão, tenha o desejo de sair como esse jovem, a sair a pregar a palavra do Senhor. E eu quero convidar aqui o nosso irmão e obreiro bíblico, o nosso irmão Kaique Gomes. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, apreciado amigo, irmãos, que a paz, o amor e a misericórdia de Deus esteja em vossos corações. Vamos estudar a pergunta de número 6, que disse da seguinte maneira: de acordo com Jesus, o que está incluído em nossas obrigações para apoiar a obra final? Lembrando que já estamos na obra final e temos obrigações que realizar, que cumprir. E a pergunta disse assim também: assim como Joana, que outras doações são necessárias? Bom, vamos responder a pergunta e a subpergunta. E para isso quero ler o versículo de Mateus 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e despreciais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Como entendemos esse versículo? Como entender o versículo? Bom, respondendo à minha pergunta de como entender o versículo, ai de vós, escribas e fariseus, em primeiro lugar, temos que entender quem são os fariseus e escribas, com quem Jesus seguidamente se confrontava. E dentro do judaísmo, são grupos que querem impor normas e leis ao povo, mas que na realidade não praticam. Fariseus e escribas impõem normas e leis ao povo,
mas não praticam essas normas e leis, principalmente amar a Deus e praticar a justiça. Fariseus e escribas rejeitam a proposta de Jesus, rejeitaram no tempo de Jesus e ainda hoje rejeitam também a Cristo, o Salvador do mundo. E tanto fariseus e escribas rejeitaram a proposta de Jesus, criaram inúmeros problemas por sua pregação. Jesus colocando estes grupos radicais contra a parede, continua mostrando o que verdadeiramente Deus quer. Até hoje Deus continua colocando esse povo, judeus, contra a parede, mostrando o verdadeiro amor de Deus, mas ainda eles seguem na incredulidade. O povo de Jesus não deve agir como fariseus e escribas fazem ou fizeram, ações de aparência e com coração perverso, mas devem praticar a justiça divina, amar a Deus e os seus irmãos, amor ao próximo. Pratiquemos o amor uns pelo outro. E verdadeiramente Jesus nesta passagem não fala do dízimo. Ele alerta a prática dos fariseus e escribas que doavam o dízimo com o coração cheio de roubo e maldade. E isto Jesus condena. O dízimo e a sua prática para os cristãos são apresentados em outras partes do Novo Testamento. E os fariseus e escribas, eles foram notavelmente escrupulosos na realização de todos os ritos e cerimônias da religião, mas negligenciaram totalmente a alma, o espírito e a prática da piedade. E agir de acordo com a justiça e equidade para com toda a humanidade, misericórdia para os angustiados e miseráveis, e fé em Deus como fonte de toda a justiça, misericórdia e verdade. Assim devemos agir de acordo com a justiça e a equidade para com toda a humanidade. Os escribas e fariseus nem começaram nem terminaram suas obras em Deus, nem tiveram respeito pelo nome de Deus. Eles os fizeram essas coisas para ser vistos pelos homens e tiveram sua recompensa, aplausos humanos. Nossa obrigação é contribuir para com a obra de Deus, ajudar a igreja. Tocando no tema do dízimo rapidamente, embora a palavra dízimo tenha um significado de 10ª parte ou 10%, cada pessoa deve livremente definir, segundo os impulsos do seu coração, sem tristeza e nem constrangimento. Dinheiro e dízimo não são a mesma coisa. Para dar dinheiro, basta tê-lo. E para oferecer dízimo, é preciso ter fé e amor a Deus e aos irmãos. O dízimo é obrigatório? Sim, mas não como algo imposto por uma lei. Assim como você tem obrigação de amar, mas não lhe é imposto. Você tem o dever de devolver o dízimo, o 10%, sem que isso lhe seja imposto por lei. É a sua consciência que deve lhe obrigar a devolver o dízimo. O dízimo é um tema de consciência. O dízimo é santo, assim como o sábado é santo. No Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, também como não dá o do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica a sua profundidade e a sua importância espiritual no Novo Testamento. O dízimo é sagrado, santo e ele pertence a Deus. Por isso não damos dízimos, mas sim devolvemos o que é de Deus. E Provérbios 28, 27 disse: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. E para finalizar, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nossa obrigação também é fazer o bem, assim como Joana. Se não fazemos o bem, cometemos pecado. Que Deus nos ajude em nossas obrigações, nossas responsabilidades na terra. É o meu desejo em Cristo Jesus. Amém.
Saudações desde um país bem distante chamado Peru. Muito obrigado, irmão Kaique, mais uma vez, meu chefe. Que Deus te abençoe e que assim a gente possa estar junto aí nessa obra, juntos, né? Às vezes não tão juntos assim, porque nós que somos obreiros nunca vamos estar sempre no mesmo lugar, mas aonde quer que a gente esteja, possamos ter ganas, possamos ter desejos de levar a palavra do Senhor a todos os lugares. E eu sei que você está fazendo isso aí nessa terra tão distante, uma terra tão querida, comendo muita sopa, tomando la sopa la minuta de Peru e dessas delícias que aí tem. Que Deus te abençoe, se alimente, seja forte e continua levando a obra do Senhor mais adiante. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. E assim, meus irmãos, vimos mais uma resposta, né? Como podemos estar ajudando aí na obra do Senhor, incluindo em nossas obrigações para levar a obra final. Irmãos, temos muito a fazer. Podemos fazer através das nossas obras médicos missionárias, das nossas obras de gratidão, também colaborando com as nossas primícias em tudo o que ganhamos, dar ao Senhor também para que esse dinheiro seja investido e a palavra do Senhor possa ir a outros lugares. Meu querido irmão, vamos trabalhar nesse sentido. O dinheiro que é entrado aqui, você sabe, não é para enriquecimento de pastores, como existe nas Babilônias, aí pela vida, nessas igrejas que abrem uma igreja que hoje não deu certo, não deu muita gente, vamos a outro lugar. Não, nós não fazemos isso. Todo o dinheiro que é investido aqui é unicamente para a obra do Senhor e não é para enriquecimento de pastor, mas que a gente possa fazer com que esse dinheiro possa levar mais pessoas a pregar a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Que a gente possa ter esse desejo em nossos corações e assim como esse jovem que agora nos responde, possamos ter o desejo que nossos filhos possam estudar na escola missionária e também tenham o desejo em seu coração de levar a mensagem do Senhor mais e mais adiante. Amém, meus irmãos? Que esse seja o meu desejo para sempre estarmos seguindo aí, fazendo a vontade de Deus. Amém? Agora, irmãos, vamos à sétima e última pergunta dessa lição, que diz assim: que experiência especial teve Joana no dia da ressurreição? Que mensagem esquecida proclamaram as mulheres? Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar o nosso irmão Ítalo, ali da Bahia. Em Lucas 24, 4 a 9 diz: E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixaram o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. Então, eu achei interessante essa pergunta porque eu nem sabia da existência de Joana. Eu nunca tinha ouvido falar, né, de Joana. Ainda mais ela que foi ao sepulcro atrás de Jesus junto com Maria, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, não sabia disso, né? Pra mim era só Maria até hoje. Enfim, então a experiência especial que teve Joana no dia da ressurreição foi de ver de ver os anjos, ver criaturas celestiais. No caso, eles estavam em forma humana, né, como diz na nota. E agora assumir a forma humana para não aterrorizar as mulheres. Então essa foi a experiência, né? Falar diretamente e ficar face a face com os anjos. Que mensagem esquecida proclamaram as mulheres? A mensagem de que Jesus ressuscitou no 3º dia. Porque assim, quando Jesus estava vivo, ele disse aos discípulos de que ele iria morrer e ressuscitar em 3 dias. E os discípulos esqueceram disso. Eles esqueceram que Jesus ia ressuscitar. Então essa foi a mensagem que elas pregaram, né? Que elas proclamaram, de que Jesus havia ressuscitado. Muito obrigado, irmão Ítalo, pela tua presença aqui mais uma vez conosco, colaborando aí mais e mais com a palavra do Senhor. O irmão falou uma coisa interessante, né? Nem tinha ouvido falar de Joana, não sabia quem era, mas é por isso que estamos estudando essas lições de escola sabatina. Porque
porque toda vez que estudamos uma lição de escola sabatina, sempre aprendemos mais. E isso é uma bênção, irmãos, que nós estamos fazendo todas as semanas, para que mais e mais pessoas, que cada um de nossos irmãos aprofundem mais nesse conhecimento. Temos essa oportunidade em nossas mãos e que Deus nos abençoe para isso. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe. E aqui tem algo muito interessante. Eu vou ler para vocês. O irmão já falou, mas eu vou falar mais uma vez. As mulheres que foram ao sepulcro não partiram todas do mesmo lugar. Voltaram-se para fugir, mas as palavras do anjo lhe detiveram os passos. Não tenhas medo, disse ele, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Irmãos, é uma bênção. Essas irmãs, além de ter aí vindo um anjo, ter tido a presença de falarem com o anjo, receberam essa maravilhosa mensagem de Cristo ressuscitado. É uma bênção, e que eu e você, na infinita graça de Deus, na sua grande misericórdia, possamos ter o desejo de falar a outras pessoas. Falar de pessoas que Cristo ressuscitou. E agora nós possamos ser como João Batista, como Elias dos tempos de hoje, que devemos ser e anunciar agora a segunda vinda do nosso Senhor. Meu querido irmão, que a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vós e que possamos ter sempre esse desejo de agora anunciar essas maravilhosas mensagens a muitas pessoas que necessitam. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos mais uma vez fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por esse belíssimo estudo. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, mais uma vez, Senhor, estamos gratos de mais uma vez ter aprendido um pouco mais da Tua Palavra. Que esse conhecimento, Senhor, que esse entendimento possa ser guardado em nossas mentes e em nossos corações e que possamos ter sempre o desejo de falar das Tuas palavras. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa os nossos jovens, abençoa a cada um dos internautas e abençoa, Pai, para que a Tua mensagem possa chegar a lugares que tão distantes estão, mas que assim a gente possa chegar e levar a Tua mensagem a esses lugares e às pessoas que estão necessitadas. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, te convido para a próxima semana. Que Deus te abençoe.